Bom dia a todos e a todas, boa tarde, boa noite, que às vezes tem estudantes que assistem essas aulas, né, sem ser no horário da aula ao vivo, tá joia? Mas eu desejo a todos um bom dia, uma excelente sexta-feira. Hoje é 28 de agosto de 2020, tá bom? Que todos estejam bem, que todos continuem se cuidando, tá joia? Porque tudo isso vai passar. Na verdade, já está passando, e se Deus quiser, muito em breve, nós vamos nos reencontrar no espaço da escola. Eu sou o professor Marlon, professor da disciplina de ensino religioso, e hoje é uma aula muito especial. Primeiro é especial por quê? Porque nós vamos conhecer a partir de hoje a história de algumas religiões muito importantes que fazem parte do nosso contexto social no mundo, no Brasil, no estado das Alagoas, nosso querido estado das Alagoas, e também na nossa querida cidade de Colônia Leopoldina. Outro motivo muito especial é que estas aulas, essa sequência de aulas que vamos ter, que serão 3, vamos estar sempre juntos, as turmas do 8º ano e do 9º ano, para acompanhar, né, e, de certa forma, conhecer detalhes melhores, né, dessas tipologias religiosas importantes presentes no nosso contexto do dia a dia. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas, tá certo? Hoje nós estaremos interagindo direto com as telas que serão apresentadas. Eu vou estar aqui do lado, ó, e você vai estar visualizando as telas aqui, né, com bastante facilidade. Preste bem atenção nas explicações, porque lá no final da aula você vai ter o exercício para copiar no caderno, escrever tudo organizado direitinho e respondê-lo, tá certo? E mandar as fotos para o professor na data que eu lhe indicar. A data eu vou dizer, né, no final da aula, tá bom? Mas mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para essa nossa aula, 7ª aula remota, né, neste período de suspensão, né, das aulas por conta da pandemia do coronavírus, tá joia? Então vamos lá de imediato, vamos deixar de conversa mole, vamos estudar que é importante. Então vejam bem, todas as religiões que existem no mundo hoje, elas têm a sua história, tá certo? E aí, como a gente estuda história, né, ou com o professor Newton, ou com a professora Narana, ou com o professor Sidney, ou qualquer outro colega professor que lhe ensine história, a história é uma ciência muito importante que nos ajuda a compreender como é que o homem se desenvolveu ao longo do tempo. Da mesma forma que existe a história que explica, que estuda como os homens e as sociedades se desenvolveram, existe uma história também que explica, tá certo? E que nos ensina como as religiões se desenvolveram, tá certo? Por isso que é chamado de história das religiões. Aí hoje nós vamos aprender um pouco sobre a história das religiões no mundo, a história das religiões no Brasil, a história das religiões em Alagoas e iniciar, né, as explicações sobre algumas correntes e presenças religiosas no nosso município de Colônia Leopoldina. Beleza? Vem comigo que eu vou te explicar isso tudo direitinho, tá bom? Se liga aqui que a tela vai mudar e você vai poder observar. Bom, vamos lá, mudou a tela, preste bem atenção. Então, explicando melhor agora o que é a história das religiões. Preste bem atenção na explicação agora, tá certo? Porque isto vai ser uma das perguntas do nosso exercício. Observe primeiro a imagem, né? Então, neste mosaico aqui ao lado, você tem uma imagem muito expressiva. Uma imagem que explica a gente que existem várias religiões, né, que atuam no mundo hoje, tá certo? Então, lembrando uma coisa muito importante, estudantes, não esqueça disso. Quando a gente estuda as religiões, a gente estuda para conhecer, para compreender, mas acima de tudo para respeitar. Porque
existem pessoas que vivem no mundo, existem outras sociedades que praticam religiões diferentes das nossas. Tá certo? Nós estamos habituados com a presença de algumas religiões tradicionais, como o cristianismo católico, o cristianismo evangélico, tá certo? As religiões tradicionais, né, vindas das matrizes africanas, as religiões tradicionais presentes nas comunidades indígenas, o espiritismo, o budismo, tá certo? São religiões que já estão presentes na história do Brasil. Mas existem alguns tipos de religiões que não estão presentes na história do Brasil e que muitas pessoas desconhecem. Então, lembrando, atenção, explicação importante, e é para anotar no caderno aí, viu? Porque não está aqui no conceito, não. Quando estudamos as religiões, estudamos para conhecer, aprender e respeitar. Isso são 3 coisas importantes que a gente não pode esquecer. Aí observe mais uma vez aqui o mosaico. Você vai ver que aqui no mosaico a gente tem a caricatura de um judeu, a gente tem a caricatura de um budista, a gente tem a caricatura de um muçulmano, tá certo? A gente tem aqui embaixo, ó, a Bíblia católica, que também é a Bíblia evangélica. A gente tem o símbolo da Torá, esse livrozinho aqui, ó, que aparece aberto, tá bom? A gente tem o símbolo da estrela de Davi, a menorá, tá certo? A cruz. Então, existem várias religiões e cada uma delas tem a sua importância. E aí, vamos lá. Vamos para o que é mais importante nesse momento. Lembrando que a gente estuda as religiões para aprender, compreender e respeitar. Beleza? Ou se assim você preferir, conhecer, compreender e respeitar. Bom, nenhuma dessas religiões surgiram assim do nada. Cada uma dessas religiões tem a sua história, tá certo? Tem o início de como tudo isso começou. E aí existe um campo específico do conhecimento religioso. Atenção que o nome conhecimento religioso está grifado aqui, ó, no nosso quadro, tá bom? Existe um campo, uma área determinada do conhecimento religioso que estuda justamente a história das religiões. E aí eu vou te perguntar lá no exercício. Explique o que é o conceito da história das religiões. Então, o conceito da história das religiões é o campo do conhecimento religioso que investiga a presença das religiões no tempo histórico, principalmente suas origens e sua fundação. Então, repetindo a explicação, todas as religiões, elas têm um ponto de partida, têm o momento de sua fundação, o momento das suas origens, e elas estão presentes no desenvolvimento do tempo histórico. O que é o tempo histórico? Vamos lá fazer uma casadinha agora com a aula de história dos professores que trabalham com você. O tempo histórico é o tempo que é vivido. Quem vive no tempo histórico são os homens e mulheres que estão em sociedade. E aí as religiões, elas fazem parte, tá certo? Do tempo histórico, porque as religiões também são formadas por homens e mulheres. Então, quando uma religião surge, quando uma religião se desenvolve, quando uma religião ela atua na sociedade, ela passa a fazer parte da história. E aí, consequentemente, ela também passa a fazer parte da história das religiões, porque cada religião tem a sua história, as suas origens e o momento da sua fundação. Beleza? Então, existe uma área específica do conhecimento religioso que estuda justamente quando as religiões surgiram, em que momento elas surgiram e como elas se desenvolvem, né, durante o tempo histórico, que é justamente marcado pela presença de homens e mulheres que vivem em sociedade. Então, presta bem atenção, por quê? Porque não existe religião
ou religiões que surgiram do nada. Todas as religiões surgiram em um determinado momento, surgiram, tá certo? A partir de um determinado exemplo, um determinado período, tá bom? Tiveram seu momento de fundação, as suas origens e o seu desenvolvimento. E tudo isso é estudado pelo campo da história das religiões. Beleza? Tranquilo? Vamos lá avançar para a gente se ligar em outros aspectos importantes. Então, a história das religiões vai nos ajudar a compreender como é que as religiões se desenvolveram desde o passado até o presente que nós vivemos. Porque existem religiões muito antigas. Olha, existem religiões que têm 4.000 anos de história, 5.000 anos de história, beleza? Mas também existem religiões que têm, né, uma história ainda muito jovem. Por exemplo, existem religiões que surgiram há 40 anos atrás, né? Existem religiões que surgiram há 50 anos atrás. Eu estou aqui lavando minha mão com álcool gel, porque eu peguei no nariz, tá? Vocês me desculpem aí, porque eu estou um pouquinho gripado. Então, às vezes, eu vou estar aqui pegando no nariz, porque está, às vezes, me incomodando. Então, repetindo, a história das religiões estuda, né, essas religiões mais importantes e também as religiões menos conhecidas a partir da sua presença no tempo histórico, porque elas vão se desenvolvendo, elas têm uma origem, elas têm um momento de fundação e todas elas são importantes, porque a gente precisa conhecer, aprender e respeitar. Tá certo, pessoal? Então vamos passar agora para o segundo momento importante para a gente continuar a nossa aula. Então, explicada aqui a história das religiões, vamos agora, né, conhecer um pouco das religiões no mundo. Olha, a gente vive num mundo hoje que tem 7 bilhões de pessoas, tá? 7 bilhões de pessoas. É muita gente que vive no planeta hoje, tá bom? Por isso que às vezes a gente tem algumas dificuldades, a gente tem alguns problemas, porque nós vivemos hoje numa época em que existe muita gente no planeta. Houve uma época em que não existia tantas pessoas no planeta, mas hoje existem muitas pessoas no planeta, várias cidades, vários lugares e, consequentemente, também várias religiões, tá bom? Há uma estimativa de que existam hoje mais de 8 milhões de tipos de religião, beleza? Só que algumas são mais conhecidas e outras não são tão conhecidas, tá joia? E aí, o que é que acontece? É interessante a gente saber tudo isso, porque, né, como eu já expliquei no início da aula, às vezes a gente pode observar na televisão ou na internet algum tipo de manifestação religiosa que não conhecemos e achamos estranho. Então, não estranhe, não fique de certa forma assim tão surpreso, porque como eu já lhe disse, nós vivemos num planeta que tem 7 bilhões de habitantes, muitos lugares, muitas cidades, tá certo? Muitas pessoas e também muitas religiões, tá bom? Mas as principais religiões, elas se destacam pela quantidade de pessoas que, né, seguem, que são adeptos, né? São fiéis, são pessoas que participam daquela religião. E aí, você tem aqui, neste gráfico que eu estou te explicando, que eu estou te mostrando, né, alguns números importantes que caracterizam e explicam para a gente, tá certo? Como essas religiões estão presentes na história hoje de muitas sociedades, tá certo? As principais religiões do mundo hoje, que tem muitos seguidores, muitos adeptos, são a religião cristã ou cristianismo, tá certo? Como você pode observar aqui na tela, olhe, a religião cristã ou cristãos, tá certo? Corresponde a 33%, né, de todas as pessoas que têm religião no mundo hoje. Beleza?
os cristãos estão divididos em católicos, ortodoxos e evangélicos, tá certo? Então, repetindo, existem os cristãos católicos, os cristãos ortodoxos e os cristãos evangélicos. Beleza? Tranquilo? Juntando os cristãos católicos, ortodoxos e evangélicos, eles formam o percentual de 33%, que representa justamente o cristianismo como uma das religiões importantes no mundo. Do outro lado, a gente tem a religião muçulmana, ou também conhecida como o islamismo, que representa hoje 22% da população mundial que participa desta religião. É uma religião muito conhecida, principalmente no continente asiático, na Europa. Aqui no Brasil ela é muito conhecida lá na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, na região sul, porque existem várias mesquitas. Mesquita é o lugar de oração onde o muçulmano ele pratica a sua religião, tá certo? Então, aqui no Recife, tá certo? No Recife, onde eu moro, também existem mesquitas, tá joia? Agora, certamente em Maceió e em outra cidade, né, do estado das Alagoas, também devem existir mesquitas onde as pessoas que praticam a religião muçulmana possam fazer as suas orações. Então, a religião muçulmana ou o islamismo, o cristianismo, tá certo? São as duas religiões que têm o maior número de seguidores. Praticamente, né, elas estão empatadas no número de seguidores, porque, né, como você pode observar, né, os muçulmanos têm 22% e os cristãos, divididos em evangélicos, católicos e ortodoxos, têm 33%. É uma diferença pequena, mas gradativamente, né, a gente vai percebendo que as religiões vão multiplicando o número de seus fiéis. E aí, a gente tem aqui no quadro outros tipos de religiões que se destacam, como a religião hindu, muito presente na Índia, a religião budista, muito presente no Japão, na China, nas Coreias, tá certo? No Himalaia, no Tibete, países bem distantes aqui do nosso. As religiões animistas, que estão presentes principalmente nos pequenos países e nas sociedades mais tradicionais. E aí um fator muito interessante que você precisa aprender. Existem muitas pessoas no mundo também que não desejam participar de nenhuma religião. Beleza? São as pessoas sem religião, tá certo? E aí não é errado não ter religião, é um direito da pessoa. Cada um escolhe se quer ter ou se não quer ter. Quem tem, vivencia a sua. Quem não tem, vive da forma que escolheu viver. Lembrando que devemos conhecer, compreender e respeitar. Tá joia? Então, essas são as principais religiões que estão distribuídas no mundo hoje. Agora, vamos lá para o Brasil. Olha, no Brasil, a gente vai ter, né, uma configuração diferente. O que é isso? Ou seja, no Brasil, a gente vai ter aqui números diferentes, tá bom? Observe agora que eu estou te apresentando o outro gráfico aqui em relação às religiões no Brasil, beleza? Então, no Brasil, a gente vai ter um número bem maior, observe aqui ó, esse gráfico, e aí observe que na aula de ensino religioso a gente pode aprender um pouquinho também de matemática. Isso aqui é matemática, tá? Estatística, percentual, percentagem. Avisa lá o teu professor e a tua professora de matemática que o professor de ensino religioso trabalhou com percentagem, com estatística, beleza? Bom, aqui no Brasil, a igreja que tem o maior número de participantes até o presente momento ainda é a Igreja Católica Romana, tá certo? Ela tem 65% de participantes, segundo o censo. O que é o censo?
é aquela contagem geral que acontece de 10 em 10 anos, tá certo? Feito pelo IBGE, que é um órgão muito importante do governo brasileiro, que vai monitorando, vai contando e vai explicando como é que está a situação do país a partir dos números e das estatísticas. Segundo os números do IBGE, beleza? Atualmente, a igreja que possui o maior número de participantes é a Igreja Católica Romana, seguida dos vários tipos de igrejas evangélicas, tá certo? Que são representadas aqui, ó, pela cor, né, roxinha, e representam 22% da população, tá certo? Outras religiões representadas por essas cores aqui, tá certo? Tem percentuais, ó, bem pequenos, tá bom? Ok? Ou até às vezes aparece na pesquisa como percentual nenhum. E também aqui no Brasil existe uma parcela significativa de pessoas que não querem ter nenhum tipo de religião. Então, esses cenários que eu apresentei das religiões no mundo e das religiões no Brasil, eles são muito importantes para a gente compreender que as religiões têm as suas histórias, tá certo? Participam do contexto social, tá bom? Agora, claro, uma religião se destaca mais do que a outra, às vezes, por conta do número de fiéis, por conta do tempo de existência, mas lembrando, nenhuma religião é melhor do que a outra. Todas devem ter, né, o mesmo valor e devem ser respeitadas por todos nós. Porque cada um escolhe, de certa forma, vivenciar a sua experiência com o divino, com o sagrado, a partir daquilo que, de certa forma, lhe interessa, lhe convém. Tá joia? Então, várias religiões que estão presentes no mundo também estão presentes no Brasil. Atualmente, segundo o censo do IBGE, a igreja que tem o maior número de adeptos é a Igreja Católica Romana, seguida das várias igrejas evangélicas que também têm um número muito grande de pessoas. Milhares de seguidores também participam das várias igrejas evangélicas. E um número também muito significativo são as pessoas que, de certa forma, desejam não ter nenhum tipo de religião. Beleza? Então, a partir disso, a gente agora vai estudar um pouco da presença das religiões no nosso querido estado das Alagoas. Então, Alagoas é um estado muito bonito, é um estado que tem uma história muito interessante, né? Houve uma época que Alagoas pertencia a Pernambuco, tá bom? Certo? Mas Alagoas conseguiu se separar de Pernambuco e se transformar num estado independente, autônomo, beleza? Né? Importante e também um estado muito rico, né? As belezas naturais de Alagoas são coisas assim espetaculares, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui o mapa do nosso estado das Alagoas, como ele é bonito, como ele é, de certa forma, interessante, né? Em todas as regiões do estado de Alagoas, você vai encontrar a presença cultural, social, tá certo? De fatos históricos importantes que marcaram o estado das Alagoas. Por exemplo, lá na região dos Quilombos, né, na cidade de União dos Palmares, um pouquinho de aula de história aqui, funcionou o maior quilombo de resistência da época da escravidão do Brasil colonial, né? Lá na Serra da Barriga, né, funcionou o Quilombo dos Palmares, uma região montanhosa, linda, maravilhosa, onde os negros que fugiam, né, das fazendas de cana-de-açúcar se encontravam e viviam como viviam na África, tá certo? Inclusive tendo a experiência de poder praticar livremente a sua religião, tá certo? Se a gente for um pouquinho lá para a região do sertão alagoano, a gente vai encontrar aqui, ó, um rio muito importante que tem o nome de um personagem religioso, né? Que é o Rio São Francisco. Observe, olha, o Rio São Francisco corta, ele passa praticamente por
todo o estado das Alagoas, desde lá do sertão, tá certo? Passando pela região que possivelmente pode ser o Agreste, chegando aqui no litoral, lá na cidade de Penedo, na cidade de Piaçabuçu, que também é muito bonita. Então, o rio se chama Rio São Francisco. São Francisco foi um personagem religioso, né, que viveu lá, né, no período da modernidade, entre a Idade Média e o seu contexto, tá joia? E este rio, ele é muito importante porque ele é o terceiro maior rio do Brasil e ele passa justamente no estado das Alagoas. Bem, a gente tem a capital Maceió, a gente tem a cidade de Marechal Deodoro, que é uma cidade histórica que tem várias e várias e várias igrejas antigas, tá joia? A gente tem a capital não, desculpe, a cidade de Penedo. A cidade de Penedo é linda, é uma cidade histórica, é uma das cidades mais antigas do estado das Alagoas. É a primeira capital do estado das Alagoas e tem igrejas belíssimas que são até patrimônio histórico pertencentes ao estado, tá bom? Então, o estado das Alagoas é um estado muito bonito, é um estado repleto de riquezas naturais, de riquezas culturais e também, né, uma riqueza religiosa muito interessante, beleza? Nas terras do estado das Alagoas existe uma presença religiosa de vários tipos de religião super importantes. Hoje nós vamos conhecer nesta aula a presença católica. Depois nós vamos conhecer em outra aula a presença evangélica e seguindo assim, né, outras expressões religiosas que estão presentes no estado das Alagoas e também lá no município de Colônia Leopoldina, a nossa cidade. Então, repetindo o que tem aqui na frase, Alagoas é bonita demais. E a gente tem que ter orgulho de viver nesse estado tão bonito, tá joia? E aí, lembrem, a gente já escreveu isso aqui no caderno, né? Um pouco do conteúdo sobre a presença católica em Alagoas. Então, como eu já disse, todas as religiões são importantes e agora a gente vai aprofundar um pouco da presença católica. A presença católica no Brasil, preste atenção, a presença católica no Brasil, tá certo? Os primeiros padres católicos chegaram no Brasil lá no século XVI, tá certo? Quando os portugueses vieram e invadiram o Brasil, disseram que descobriram nada. Eles invadiram o Brasil e, acompanhando as expedições que naquela época, né, os portugueses fizeram por vários lugares do mundo, os portugueses, quando chegaram aqui e invadiram essa terra, também estavam acompanhados dos padres católicos que vieram nas embarcações. Beleza? Do século XVI até o século XIX, né, a Igreja Católica ela acompanhou o desenvolvimento da colonização aqui no Brasil. Beleza? E se você estuda História, lá com o professor Sidney, a professora Narana, o professor Newton, e a gente está reforçando aqui com você. Então, essa presença religiosa católica foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, e claro, né? Como foi a primeira a chegar, teve mais espaço, conseguiu, de certa forma, ter uma importância evidente. Em Alagoas, a presença católica vai acontecer principalmente a partir do ano de 1900, de forma mais organizada, tá certo? Porque antes disso, a presença católica, né, relacionada ao estado de Alagoas, estava muito atrelada a Pernambuco. Lembrando que durante um bom tempo, Alagoas pertenceu a Pernambuco. E aí, ó, eu tenho 5 informações importantes para você não esquecer. Veja lá, preste bem atenção aqui. Primeira coisa, isso vai ser perguntado no exercício, não se liga. A Igreja Católica está presente em Alagoas desde os anos de 1900, de forma institucional, beleza? Porque já na época que Alagoas pertencia a Pernambuco, a Igreja Católica se fez presente também. Mas de forma institucional, de mais organizada, a Igreja Católica está presente em Alagoas desde os anos de 1900.
ok? A Igreja Católica, ela está presente em todos os municípios do estado de Alagoas. Isso é um dado muito importante, tá? A Igreja Católica está presente em todos os municípios do estado de Alagoas. Então, onde você passear, onde você for conhecer, né, as cidades alagoanas, você vai ver sempre a presença de alguma igreja católica, ou grande ou pequena, pode ser uma catedral, pode ser uma capela, mas sempre a presença católica vai estar, de certa forma, nos municípios alagoanos, tá bom? Muitos templos católicos são patrimônio artístico e histórico do Estado. Olha, por conta da Igreja Católica ter sido uma das primeiras religiões a se instalarem aqui no Brasil e em Alagoas, muitos templos católicos, muitas igrejas, elas são muito antigas, tá certo? Sendo antigas, elas passam a ser patrimônio histórico e artístico do Estado. Exemplo, se um dia você conhecer Penedo, você vai ver que tem muitas igrejas importantes, inclusive igrejas com altares de ouro, tá certo? Que existiam tanto aqui em Alagoas como também existe aqui em Pernambuco, tá? Então, muitas dessas igrejas não são apenas templos para se orar, para se rezar, para se fazer cerimônias religiosas, mas são patrimônio artístico histórico. Beleza? Daqui a pouco eu vou te mostrar umas fotos legais e você vai entender isso. A Igreja Católica em Alagoas, ela também tem escolas, orfanatos, casas de ajuda, beleza? Porque a maioria das religiões e das igrejas, elas também têm ações sociais. Ou seja, além de serem igrejas, procuram ajudar as pessoas por meio de outros segmentos, como hospitais, como escolas, orfanatos, casas de ajuda, que são aquelas casas que ajudam as pessoas que têm problemas psicológicos ou às vezes dependência química, beleza? Isso é muito importante. As igrejas ajudam muito a nossa sociedade com isso. E aí outro dado super importante. Muitos documentos raríssimos que contam a história do estado de Alagoas e do Brasil estão guardados nas igrejas católicas, certo? São quadros, pinturas, obras de arte, documentos escritos, tá certo? Que remontam, que recontam determinadas fases e períodos históricos do Estado e que estão guardados nas igrejas. Por isso que historiadores, pesquisadores sempre buscam pesquisar nas igrejas, porque as igrejas elas guardam essas informações importantes. Então, a presença católica em Alagoas é uma presença super importante, tá certo? E aí eu te expliquei essas 5 ideias legais, né, sobre isso. Agora vamos lá, vamos viajar um pouquinho aqui, né, para Maceió, para Penedo, para Palmeira dos Índios, para Marechal Deodoro. Veja, como eu lhe falei, alguns templos católicos, eles além de ser templos religiosos, eles são também patrimônio artístico e cultural. E aí a gente tem algumas fotos aqui legais de alguns templos católicos espalhados pelo estado de Alagoas. O primeiro destaque aqui é a Igreja Catedral em Maceió, capital do estado, que é uma igreja belíssima, né, muito bonita, tá certo? Antiga e que tem uma estrutura arquitetônica belíssima. Então, quando você for a Maceió, se você tiver a oportunidade de passar ou de conhecer esta igreja, observe bem e lembre bem dessa aula, que é uma igreja muito importante, é uma igreja secular. Ela já está aí há mais de um século, tá certo? E toda muito bem organizada, muito bem bonita, fazendo parte desse patrimônio histórico e artístico, né, do nosso estado das Alagoas. A gente tem aqui ao lado a Catedral de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios, que é uma cidade muito importante, né, do estado das Alagoas. Ela fica entre o Agreste e o Sertão ali, uma cidade grande. E lá também a gente vai encontrar esta igreja belíssima, tá certo? Que é uma igreja catedral, uma igreja assim principal, beleza? Que está também aí há muito tempo, né? Que ela foi erguida, que ela foi fundada,
que ela está sendo aí presença na cidade de Palmeira dos Índios, beleza? Aqui embaixo a gente vai encontrar a Catedral de Penedo. Lembrando que eu já disse, Penedo é outra cidade maravilhosa, muito bonita do estado das Alagoas, tá certo? Uma cidade histórica, às margens do Rio São Francisco. E lá em Penedo a gente vai encontrar várias igrejas, mas uma das que se destaca é a Catedral, porque é um prédio muito bonito, um prédio muito suntuoso, um templo assim marcado por muitas histórias, porque é um dos templos mais antigos do estado das Alagoas, tá certo? E por último aqui, a gente vai para Marechal Deodoro, que é outra cidade histórica muito importante do estado das Alagoas, tá certo? E lá nós temos a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que ela é belíssima, belíssima, é uma igreja secular, é uma igreja que está presente nesse espaço desde o século XIX. Então, é uma igreja belíssima, um templo belíssimo, um lugar muito belo, independente de ser uma igreja, um lugar de cerimônias, mas é um patrimônio histórico, artístico da cidade de Marechal e também do estado das Alagoas. Então, a gente viajou um pouquinho aqui, por algumas cidades importantes do estado de Alagoas, tá certo? Para chegar agora na nossa querida cidade de Colônia Leopoldina. Olha, quem disse que Colônia Leopoldina não tem coisas importantes? Tem sim, tá certo? Colônia Leopoldina é uma cidade belíssima também, pequena, belíssima, muito aconchegante, e que tem a presença católica também, né, no seu contexto. E aí destaca-se o templo católico, né, no centro da nossa cidade aí. Quem nunca passou aí na frente desse templo, né? Eu trouxe aqui uma foto bem antiga de 1913, quando se iniciou, né, a construção desse templo, e ele está praticamente igual, né, como ele está hoje. Então, quando você passar aí pelo centro, passar por frente desse templo, né, independente da sua religião, observe que este templo, este prédio, ele é um patrimônio que também pertence à nossa cidade, tá certo? É uma igreja muito bonita, muito bem construída, construída entre os anos de 1913 e 1922. Ela foi construída pelo padre Francisco Geertz, né, um dos vigários, né, um dos padres que passaram em Colônia, juntamente com o povo de Colônia que vivia nessa época. Então não foi o padre sozinho que construiu, foi o padre, mais as pessoas que viviam nessa época, que se ajudaram, que carregaram tijolo na cabeça, que doaram areia, que doaram cimento, que trabalharam na construção, tá certo? E conseguiram construir um templo muito bonito, muito belo, que marca a presença católica na nossa querida cidade de Colônia Leopoldina. Então, daqui a alguns anos, esse templo que vocês estão vendo aí, que está presente na nossa cidade, vai completar 100 anos, vai se transformar num templo secular. Então, a presença católica em Alagoas, a presença católica em Colônia Leopoldina é algo muito marcante. Na próxima aula, a gente vai conhecer um pouco da presença evangélica dos nossos irmãos e irmãs evangélicas, que também é uma presença muito importante, tanto no estado das Alagoas, tanto no estado, tanto no estado das Alagoas, quanto na cidade de Colônia Leopoldina, como também no Brasil todo. Tá certo? Então, a aula de hoje foi justamente sobre o conceito de história das religiões, as religiões no mundo, as religiões no Brasil, a presença das religiões em Alagoas, a começar pela presença católica, e na sequência das aulas a gente vai conhecer outras expressões religiosas muito importantes que fazem parte do nosso contexto. Agora, vamos explicar o exercício. Atenção que esse exercício tem que ser copiado, tá certo? Organizado, copiado no seu caderno,
tá joia? Para fazer tudo direitinho, né? Respondê-lo para enviar para o professor. Então vamos lá. O exercício ele tem 6 questões. As primeiras 3 estão aqui e daqui a pouco você vai conhecer as outras 3. Bem, na primeira questão, você vai me explicar, a partir da explicação que a gente fez lá no início, o que é o campo da história das religiões. Facinho, facinho. Volta lá na aula, observa direitinho e responde essa questão. A segunda questão, você vai explicar, na verdade você vai citar, escrever no seu caderno, né? Quais são os 5 aspectos importantes da presença católica. Uma dica, você vai encontrar eles todos organizados num círculo de informações que eu expliquei a vocês, beleza? Na terceira pergunta, você vai observar o gráfico das religiões no Brasil e vai dizer quais são as igrejas que têm o maior número de adeptos, observando o percentual. Lembra que eu falei, olha, avisa o professor de matemática que a gente está trabalhando matemática e ensino religioso. Você vai observar qual é o percentual, o número que identifica, né, justamente a quantidade de adeptos e vai dizer quais são as igrejas que têm o maior número de adeptos, de participantes. Beleza? O quarto quesito, você vai explicar para mim, né, quando foi criada a Diocese de Maceió. Essa resposta você vai encontrar nas anotações que a gente já fez no caderno, tá certo? Então pesquisa no teu caderno, que está lá nas tuas anotações, e você vai me explicar quando foi criada a Diocese de Maceió. No quinto quesito, novamente você vai observar os gráficos explicados aqui na aula, beleza? E vai dizer quais são as religiões que possuem mais adeptos no mundo todo, beleza? Quais as religiões que possuem mais adeptos segundo o gráfico. Vai olhar novamente ali a matemática, os números, para responder esta questão. E aí, na sexta questão, você vai, né, dizer para a gente, você vai explicar com suas palavras, né, como se chama o templo que está erguido no centro de Colônia Leopoldina e quem construiu e em que período esse templo foi construído. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Mais uma vez eu desejo que todo mundo esteja bem, todo mundo se cuide, fiquem na paz, respondam os exercícios. Agora, atenção! Esses exercícios que eu estou passando hoje, juntamente com essa aula, devem ser respondidos e enviados para o professor no privado, no WhatsApp, até, tá certo? O dia 11 de setembro. Então, você tem até o dia 11 de setembro para responder tudo direitinho no seu caderno, tá certo? De caneta, não responde de lápis não, porque fica ruim para corrigir, tá? Quando você manda a foto. Responde direitinho, escreve no caderno perguntas e respostas, beleza? Assiste a aula com as explicações, copia as perguntas e as respostas e você tem até o dia 11 de setembro para me enviar no meu privado as fotos com tudo isso, colocando nome completo e turma, para que eu possa aplicar a sua nota. Não esquece, foca nos teus estudos, faz tudo isso direitinho para você ganhar a sua nota. Um abraço, pessoal, tudo de bom para vocês, né? A gente se encontra na próxima aula remota, né? Se assim o Criador do Universo nos permitir. Tudo de bom, tá joia?